Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trouxe uma palavra de Deus para a sua vida. Antes de começarmos a palavra, como é de nosso costume, vamos orar pela igreja perseguida. Te convido a me acompanhar nessa oração. Senhor Deus, queremos apresentar diante de Ti todos os nossos irmãos da igreja perseguida, que com grande insistência, apesar das circunstâncias, têm demonstrado, têm vivido o seu amor, Pai. Nós oramos para que o Senhor dê coragem, intrepidez, capacidade para que eles sejam testemunhas fiéis de Cristo. E eu te peço também que o Senhor derrame sobre nós, a Igreja do Brasil, essa capacidade, essa coragem, intrepidez de professar, de viver, de ser verdadeiramente imitadores de Cristo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe também Jerusalém, que abençoe os muros de Jerusalém, que haja paz em Israel. Nós te pedimos, Pai. Derrama, Pai, derrama mais da Tua presença sobre toda a Tua igreja. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém. E se você tem o desejo de participar desse ministério, agora aqui na tela vão aparecer as informações para você fazer qualquer tipo de transação bancária. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos então para Lucas 15, onde nós temos 3 histórias interessantes, que falam sobre coisas perdidas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, que conta sobre um bom pastor que, amando tanto a sua ovelha que se perdeu, ele deixa as 99 num aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Vejamos que aqui no capítulo 6 diz assim: e vai para casa ao chegar, a partir do versículo 5 diz assim: e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E nós vemos em seguida a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, na qual uma mulher que, perdendo uma de suas 10 dracmas, ela coloca a sua casa abaixo. Ela usa 2 ferramentas, uma lâmpada e uma vassoura. E ela vai nos locais escuros, iluminando a sua casa e varrendo tudo, limpando, deixando tudo limpo e iluminado, impedindo que houvesse qualquer coisa distante da luz que trouxe à tona toda a sujeira que foi varrida para fora, levada para fora da casa, e então ela conseguiu encontrar aquilo que ela havia perdido. E veja que aqui no versículo 9 diz assim: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha dracma perdida. E assim conclui o Senhor: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vemos por último agora a parábola do filho pródigo ou filho perdido. Esse filho que, pedindo para o seu pai a sua parte na herança, ele vai embora de sua casa para viver dissolutamente. O filho, não sentindo o amor e a graça do pai dentro de casa, vai buscar o amor e a graça do mundo. Ele usa do seu dinheiro, dos seus valores, ele vive dissolutamente gastando tudo, achando que ele encontraria esse amor e essa graça no mundo. Mas no fim, quando ele encontra a fome e o desespero, quando o dinheiro todo se acaba, ele percebe algo. Quando ele não encontra esse amor e essa graça que ele procurava no mundo, ele cai em si. E ele se lembra do amor e da graça do seu pai, que tratava melhor aos seus servos do que ele estava sendo tratado naquele momento. O filho pródigo, ele chega a desejar a comida dos porcos que ele estava tratando. Isso é importante porque para o judeu o porco era um animal totalmente imundo. Então essa história nos diz que uma coisa totalmente desprezível, como era o porco para o judeu,
Jesus está dizendo que esse homem foi parar num local totalmente desprezível, onde ele desejava os alimentos dos porcos. Mas nesse local, aqui lemos no versículo 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Veja que existe uma disposição no coração do filho pródigo. Ele que havia se perdido do pai, dos caminhos do pai, ele encontra no meio da dor e no meio do sofrimento o seu caminho de volta. E ele percebe que ele não era digno de ser chamado filho. Ele então se entrega como um escravo, como um servo na casa do pai. E assim nós vemos aqui adiante no capítulo 20, diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, o cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Veja que o pai não foi atrás do filho, é verdade, mas porque o pai sabia que o filho precisava passar por um processo. Mas o pai esperou ansiosamente o seu filho. Aqui fala que vendo o filho de longe, no capítulo 20, ele vendo o filho de longe, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Ele não esperou que o filho chegasse perto, ele correu na direção do filho. A partir da disposição do filho de vir na sua direção, bastou que ele viesse na direção do pai e o pai correu na direção dele, o abraçou e o beijou. Vejam que existe uma pequena diferença entre as três histórias das coisas perdidas. Na primeira, esse bom pastor larga tudo, larga todas as ovelhas que são justas, que não precisam se arrepender, e vai atrás daquela uma que precisa se arrepender e traz ela de volta. É como se fosse uma pequena história sendo contada. Alguém que chegou na casa de Deus e o qual o pai buscou ele, trouxe ele de volta. Veja, essa ovelha perdida eu trouxe de volta e estou muito alegre. E aí, de repente, no meio do caminho, algumas coisas se perderam. Os valores, aqui na dracma perdida, a moeda perdida, os valores se perderam. Muito bem, vamos sondar, vamos procurar com lâmpada no mais escuro, vamos com uma vassoura, varrendo tudo, trazendo a sujeira para fora, que não haja locais escuros, que não hajam locais sujos, entulhados na nossa vida. Então bota-se tudo para fora e encontra-se os valores perdidos. Muito bem, é um desenvolvimento na maturidade. Mas uma vez que você já é um filho, já foi encontrado, já foi trazido, já tem os seus valores, se mesmo assim, você resolve sair da presença do pai como um filho pródigo, o pai, então, com muito amor e graça, ele permite que você viva o seu sofrimento, que você viva o seu processo, mas saiba que o pai está esperando ansiosamente o seu retorno. Quando um filho seu sai de sua casa, que já passou pelo processo da salvação, que já passou pelo processo da purificação, que já é verdadeiramente um filho, ele sai da casa do pai. O pai, com muita dor, mas muito amor, permite que esse filho passe pelos processos, para que ele caia em si. Buscando o amor do mundo, ele encontrou o amor do pai. Aquele que havia se perdido se encontrou na dor. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que são assim, que não se encontram no amor daquele que os buscou, que não se encontram no amor daqueles que sondou o seu coração e lhes deu um novo significado de vida. Mas eles só se encontram na dor e no sofrimento. Mas saibam que não importam as circunstâncias, que não importam os processos, Deus sempre está esperando de braços abertos para receber os seus filhos amados. E então o filho, ele se derrama diante do pai, ele se humilha e diz assim: pequei contra ti,
e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aqui no versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: vistam ele. Coloquem nele um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus pela sua palavra. Pois Deus, esse Deus que é um Pai amoroso, que vai atrás de todos nós, nos nossos momentos de dificuldade, que sonda e vem o Espírito Santo que sonda o nosso interior e traz à tona aqueles valores perdidos, que nos permite até mesmo passar pelos nossos processos de dor e sofrimento para nos trazer de volta. Meu querido, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Se você acabou de chegar na presença do Pai e você talvez está como essa ovelha que era perdida e foi encontrada, celebre com alegria com o Pai. Se você está nessa situação como a dracma perdida, em que algo se perdeu no seu coração, você sente que algo está perdido, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Convide o Senhor para vir com a sua luz, sondar o seu interior para que Ele limpe tudo e Ele venha, traga à tona os valores perdidos. Agora, se você está nessa situação do filho pródigo, eu te convido agora que o Senhor encha a sua vida com a sua graça e o seu amor. Que na dor e na dificuldade, nos processos que você passou, nos processos que você tem passado, você encontre o amor e a graça de Cristo. Meu querido, eu te convido, fale com o Pai, arrepende-te diante do Pai e receba a graça e o amor e a misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, que você encontre a graça e o amor do Pai. Em nome de Jesus. Amém.